Já voltamos com Estadão Esportes. 4h08, você está no Estadão Esportes, FM 92,9, AM 700, na Rádio Estadão, e nós estamos com o Rogério Elias para falar de automobilismo na linha. Boa tarde, Rogério, tudo bem? Muito boa tarde, Weber. Muito boa tarde aos amigos da Rádio Estadão. Beleza, Rogério, vamos ouvir a entrevista do Saulo Novaes com o Renato Russo, octacampeão brasileiro de kart, para falar da situação do kart brasileiro e o que aconteceu na etapa do Brasileiro em Eusébio, no Ceará. Vamos ouvir. Estamos na linha agora com o piloto Renato Russo, simplesmente o recordista brasileiro de títulos em campeonatos de kart, agora octacampeão. Tudo bem, Renato? Boa tarde. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Estadão. Como é que foi ganhar mais um título? Agora você é octacampeão, recordista absoluto, líder isolado em número de títulos no campeonatos brasileiros de kart. Como é que foi essa última conquista? Para mim foi espetacular, né? Apesar das dificuldades que nós tivemos lá na pista, foi o primeiro título da KTT, que é um motor totalmente nacional. E para mim é um orgulho ser o primeiro piloto a correr com um motor nacional e ganhar um título nacional com esse motor. É o meu 8º título, eu já busquei ele há 2 anos atrás e bateu na trave 2 vezes, mas dessa vez eu consegui. O último título seu tinha sido em 2009, né, em Curitiba, quando você passou o Sérgio Gimenez e o Paulo Carcassi, mas o Paulo Carcassi voltou para o kart também e igualou em conquistas quando ele venceu o brasileiro de shifter. Agora você já deu mais um passo à frente, né? Foi, na verdade estava empatado com o Gimenez com 7 títulos, né? E logo atrás vinha o Nicastro com 5, né? O Nicastro agora foi hexa e agora eu me isolei no total de títulos com 8, né? Para mim é muito orgulho ficar na frente dessas 2 feras. E chegou a relatar que teve uma pequena confusão lá, a gente até chegou a acompanhar algumas notícias e o asfalto ficou um pouco ruim. Como é que foi isso? Foi desde o Brasileiro de Serra, no Espírito Santo, que começou o comentário que eles iam recapear a pista e que todo mundo já sabia que não ia dar tempo de curar o asfalto. E chegou a notícia para mim que fizeram um asfalto onde, por volta do meio-dia até as 2, começava a brotar óleo. E o pessoal falava que distracionava até em linha reta. E quando chegou lá no primeiro dia, até que foi um treino razoável, só que a Supersen e a PK não conseguiram treinar. Porque a pista ficou ruim demais. E tanto que a gente acabou sendo prejudicado, porque só foi treinar na quinta-feira. Apertaram os horários e no final das contas quem tinha que passar equipamento ficou bem difícil fazer todo esse trâmite, né? E aí até que chegou um ponto que reuniram todos os pilotos, chefes de equipe, e aí acabou sendo formada a comissão. Quem está encabeçando é o Sérgio Gimenez. Então ficou Gimenez, Nicastro, Carrapatoso, Russo, Dirani, o pai do Varela e mais o Mazinho mecânico. Então foi formada essa comissão. E a partir daquele dia, todo e qualquer campeonato nacional vai ter que passar pela mão dessa comissão. Nós vamos vistoriar o cartódromo para saber se tem condições ou não de fazer um campeonato nacional. Só para situar o ouvinte, o último campeonato brasileiro de kart foi disputado em Eusébio, no Ceará, numa pista próxima de Fortaleza. E essa comissão que foi criada é basicamente os organizadores do SKB Brasil, do Superkart Brasil? Na verdade a gente acabou tomando a frente, né? Porque na hora da reunião eu até me exaltei, o Nicastro me puxou de canto junto com o Gimenez e aí resolvemos formar essa comissão de pilotos, onde não tem nada a ver com o SKB. Mas no fundo são todos os membros do SKB, junto com o Varela e o Mazinho. Mas eu acho que a partir de agora a confusão vai acabar, não vai ter mais esse lance deles fazerem onde eles bem entenderem. Se a comissão aprovar, todo mundo vai. Se a comissão não aprovar, acaba não tendo o campeonato e nenhum piloto vai. A gente chegou até a ver um vídeo, uma câmera on-board de um dos karts, que a pista foi recapeada com concreto, mas estava praticamente impossível você fazer uma curva do jeito que o kart tem que fazer. Estava vibrando muito, você não tinha muito grip, tinha que reduzir a velocidade na curva. Vocês criaram na hora essa reunião e essa comissão? O GAT acabou fazendo essa reunião, pedindo desculpas e pedindo um crédito. E foi nessa hora que a gente criou a comissão, foi feita
uma reunião na sala de comissários, onde a gente deu esse voto de confiança, colocaram o cimento, ajudou, mas não solucionou o problema, mas conseguiram realizar o campeonato. Haja visto que num treino da Graduados, que é a categoria top do kart, todos os pilotos escaparam, Nicastro, Gimenez, todos escaparam, ninguém ficou ileso a essa brotada de óleo. E isso prejudica demais a qualidade das corridas. Vocês têm que passar por muito mais esforço físico para vocês conseguirem completar uma volta. Como é que ficou o estado da pista para quem estava correndo? Olha, teve gente com muito problema de costela, porque acabou formando muito bump, e fora que você estava arriscado a qualquer momento dar uma escapada e não voltar para a pista e até acabando sendo prejudicado a perder um título, ou um vice-campeonato, ou até um terceiro posto. Mas no final das contas era meio crítico, acabou dando certo, mas teve uma certa hora que a categoria F4 eu tomei a frente e pedi para o Poli parar no grid para não ter a corrida, porque começou a brotar óleo de novo e eles tiveram que jogar cimento, uma tinta especial lá de asfalto para continuar correndo o evento. Mas isso, o campeonato já estava decidido que ia correr na pista no Cartódromo Júlio Ventura, já fazia muito tempo. Deixaram para recapear só na última hora. Isso não prejudica demais a categoria? Então, eu sou um exemplo que eu foquei o tempo inteiro em fazer a pole, que eu já sabia que ia ser muito difícil vir lá de trás e ter que vir passando. A dificuldade é maior e o risco de você bater e escapar também. Então eu fiz de tudo para fazer a pole e sempre tentar largar bem e assim, primeiras voltas, tentar abrir o máximo possível, até para não ocorrer um erro lá na frente. Mas independente disso, todo mundo sabia da condição do asfalto. A Federação Cearense jurou de pé junto que ia dar tempo de curar e qualquer cara experiente no kart sabe que não iria dar tempo. Bom, agora a situação para os próximos campeonatos, então, como você disse, se não passar pela aprovação da comissão, não se tem corrida, né? Não vai ser realizado. Todo mundo sabe que o kart é um esporte amador, que os recursos são difíceis de conseguir, então tem os que conseguem ajuda e tem os que são os pais que patrocinam. Já é difícil você sair de São Paulo, porque, queira ou não, São Paulo é o centro do kartismo. E aí levam uma etapa de um brasileiro para o Ceará, que é muito longe, encarece demais. E ainda pegam e fazem uma pista nesse nível aí, que muito perigosa. Então, quer dizer, já estava difícil levar uma prova para o Ceará. Agora, então, eu acho que fica meio impossível. Bom, pelo menos uma boa notícia a criação dessa comissão, que a gente conhece pelo menos o trabalho de vocês junto ao SKB Brasil. A gente sabe que é um campeonato bem organizado, que funciona, distribui muitos prêmios. E a exemplo do que já aconteceu em mundiais de kart, quando a SIC FIA também passou por problemas até de falta de pilotos e pediu para outros organizadores de outros campeonatos europeus para organizarem, e aí voltou até o prestígio que sempre teve, o Campeonato Mundial de Kart. Essa pelo menos é a melhor notícia que a gente tem hoje de ser criada essa comissão para avaliar se pode ou não ter uma corrida num nível brasileiro, né? E eu acho que o pensamento é esse mesmo. Queira ou não, quem faz o espetáculo são os pilotos, quem banca são os pais. Então, nós é que temos que tomar a frente e decidir onde a gente acha melhor para correr, pais de pilotos e pilotos. Onde for mais seguro, tiver condições, banheiros limpos, alimentação boa, é onde vai ser feito o Campeonato Brasileiro. Que é o que eu falei, já é caro, já é difícil de conseguir recursos. E aí vem um problema desse e se torna muito mais difícil, né? Legal, a gente deixa aqui mais uma vez os nossos parabéns pelo 8º título brasileiro de kart, mesmo com todas essas dificuldades que acabaram acontecendo, esses infortúnios que ocorreram no Cartódromo Júlio Ventura, em Eusébio, no Ceará. A gente parabeniza você mais uma vez, que agora é o líder isolado em números de títulos brasileiros de kart aqui no nosso país e num esporte que a gente gosta tanto, apesar de ser amador, ainda é automobilismo. Muito obrigado, viu, Renato? E parabéns mais uma vez pela conquista. Obrigado a você, Saulo, e queria até deixar registrado aqui que, além de mim, mais duas feras foram campeões na Senhoral Carrapatoso e o Nicastro na Graduado, e eles também fazem parte do SKB. Então, o SKB é top até nos resultados. Maravilha, Renato. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado.
Portanto, aí o Saulo Novaes conversando, né, com o Renato Russo, o Rogério Elias, e depois do intervalo, Rogério, a gente tem uma entrevista marcada, né, com o Rubens Gatti ao vivo, que é o presidente da Comissão Nacional de Kart, pra gente falar dessa situação. Tá certo, Rogério? Segura aí na linha. Com certeza, fico aguardando aqui. Beleza, rápido intervalo, giro 15 e voltamos já com o Estadão Esporte. Já voltamos com Estadão Esportes. 4 horas e 20 minutos, você está no Estadão Esportes, FM 92,9 AM 700. Vamos falar de automobilismo, né? 26 minutos em Portugal, Benfica em São Paulo, 0-0, Copa Eusébio. Ô Rogério Elias, do que você ouviu, qual é a sua análise em relação ao que você ouviu na entrevista do Saulo com o Renato Russo, Rogério? Então, Weber, ficou claro que a responsabilidade do que aconteceu em Eusébio, do que aconteceu no Campeonato Brasileiro de Kart lá no Ceará, é da Federação Cearense de Automobilismo, né? A federação que, segundo o próprio Renato Russo, na entrevista do Saulo, garantiu que o asfalto teria condições, houve esse recapeamento da pista, e o asfalto teria condições de receber o campeonato. Esse tipo de problema de asfalto, já aconteceu não só no kartismo, não só em esporte amador. A gente já viu isso acontecer na Fórmula 1 no Canadá, país de primeiro mundo. A gente já viu acontecer na Fórmula Indy no ano passado, em Detroit, também um país de primeiro mundo. A gente já viu isso acontecer em diversos lugares. Mas isso não quer dizer, porque o esporte amador, que a gente não vai cobrar. O que a gente quer é saber. Ficou claro que a responsabilidade principal é da Federação Cearense e a CBA. Qual que é a posição da CBA nesse sentido, a Confederação Brasileira de Automobilismo? Segundo o propósito de criação da CBA, ela foi criada, aliás, para promover o automobilismo, para cuidar do automobilismo e para regulamentar o automobilismo. Então, em princípio, ela teria que estar ciente disso e estar fiscalizando essa situação. Essa é a minha posição, né? Agora, é claro, a gente tem que ver exatamente como tudo aconteceu para saber qual é a responsabilidade da CBA. É importante dizer que o kartismo é um esporte que leva o jovem à pista, né? É tão importante os jovens irem à pista, fazerem um esporte, e como que fica a credibilidade do kartismo após isso? Essa é uma outra questão, porque independentemente do kartismo ser um esporte socioeconômico um pouco mais caro, né, ele ainda tem que ser incentivado, como deve ser incentivado o vôlei, como deve ser incentivado o futebol, o atletismo e tudo mais. Mas e a credibilidade? Acontecendo essas coisas, a credibilidade vai caindo e aí fica meio ruim, não só para o kartismo, mas como para o automobilismo como um todo no Brasil, né, Weber? É verdade, Rogério. É como se fosse uma categoria de base, né, o kart. E aí acontecem essas coisas, fica realmente difícil. Rogério, a gente... importante, desculpa de cortar, é importante dizer o seguinte, a gente não está querendo que o kartismo seja forte para a gente revelar novos Ayrton Sennas, novos Nelson Piquet, novos Emerson Fittipaldi. Provavelmente vai acontecer isso se o kartismo for forte, mas a gente quer o kartismo forte para que o jovem, como a gente falou, como eu disse, vá para a pista, para que o jovem tenha uma atividade salutar. Exatamente, Rogério Elias. A gente tinha uma entrevista com a gente não está conseguindo completar a ligação com o Rubens Gatti, presidente da Comissão Nacional de Kart, né, para passar aí o lado, né, de quem dirige, né, a categoria. Bom, mas fica para uma próxima oportunidade. E o outro destaque do automobilismo, Rogério? Esse fim de semana a gente tem a Fórmula Indy, 14ª etapa da temporada, restam 6 corridas para o final do campeonato que o Hélio Castro Neves está liderando com 425 pontos, seguido de perto pelo Scott Dixon com 396, são 29 pontos de diferença. A etapa de Mid-Ohio acontece nesse domingo às 16h40 no horário de Brasília e nesse sábado será definido o grid de largada. Nos primeiros treinos, Weber, a gente viu uma consistência da equipe Ganassi, que é a equipe onde corre o Scott Dixon. Aliás, o Scott Dixon, das últimas 6 corridas que disputou em Mid-Ohio, ganhou 4. E a Ganassi venceu 5. Então a Ganassi tem um ótimo nível de dados, um ótimo conhecimento dessa pista e provavelmente ela é favorita à vitória. O Hélio Castro Neves, ao longo da semana, disse que ele vai correr para administrar sua vantagem no campeonato. No último treino que foi feito lá na pista, o Hélio ficou em 8º lugar.
Vai ser uma briga bastante interessante. Mid-Ohio é uma pista muito técnica, que exige muito dos pilotos fisicamente e tecnicamente, difícil de ultrapassar, onde é difícil de ultrapassar. Vai precisar, tanto o Hélio quanto o Scott Dixon precisa largar mais à frente para conseguir um bom resultado. Eu aposto que o Hélio Castroneves vai conseguir manter a liderança do campeonato, que é o principal objetivo dele. Para fechar, Rogério Elias, hoje em uma entrevista, né, o Luca de Montezemolo, né, presidente da Ferrari, fez um alerta ao Felipe Massa, falou que se o piloto não conseguir bons resultados ainda nessa temporada, provavelmente não vai ter seu contrato renovado, falou o Corriere della Serra, jornal italiano, Rogério. É verdade. Mais uma vez o Felipe está passando por isso. O próprio Felipe já deu essa indicação de que ele estava entrando no buraco há 2 corridas atrás. Ele mesmo disse que precisava sair do buraco. Eu entendi, eu interpretei que ele estava vendo o seu contrato ir embora no ano que vem. E agora ele precisa fazer resultados. As próximas corridas do Campeonato de Fórmula 1, que vão acontecer na Bélgica e em Monza, na Itália, são corridas onde a Ferrari tem alguma vantagem. Curvas rápidas, muito rápidas, curvas de alta velocidade, e a Ferrari se adapta melhor, e o próprio Felipe anda bem nessas pistas. Então, é bom ele conseguir bons resultados. Mas o fato é que vários pilotos estão de olho na vaga do Felipe, Weber. Nico Hülkenberg, que hoje corre na Sauber, Jules Bianchi, que é um piloto formado na academia da Ferrari, que corre hoje na Marussia, e por incrível que pareça, até Kimi Raikkonen, que está fazendo, desde o ano passado, fez 2 campeonatos fantásticos na Fórmula 1, no seu retorno à categoria, também pode ser um dos candidatos à vaga do Felipe no ano que vem. Então o Felipe tem que abrir o olho e realmente fazer resultados, porque a Ferrari é uma equipe grande. Como o Corinthians, é como o São Paulo, é como o Palmeiras. Se não ganhar, vai embora. Beleza, Rogério Elias, um grande abraço e até amanhã no Estadão Esportes. Até amanhã, um grande abraço. Portanto, é o Rogério Elias que traz as informações do automobilismo na Rádio Estadão durante a semana. Você sempre fica ligado no que acontece na Fórmula 1, na Fórmula Indy, enfim, no automobilismo com o Rogério